Gostaria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? Convido a igreja, os amados irmãos, os amados visitantes, para abrir as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 18. Nós leremos dos versículos 33 ao 40. João, capítulo 18, dos versos 33 ao 40. Amém? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Eu gostaria nessa noite de refletir com os irmãos sobre o título O Reino Inabalável. Observem aqui que desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, foram separados do amor ali do Senhor, da presença, da convivência, estiveram afastados de Deus por conta do pecado, até que Jesus Cristo viesse, nascesse ali de Maria, no nascimento virginal, começasse, iniciasse o seu ministério, pregasse, anunciasse o seu reino, proclamasse as verdades, desse reino, falando de maneira clara, por parábolas àquelas pessoas, falando às minorias, aos pescadores, falando às mulheres, amando as crianças e falando desse reino que é totalmente diferente do que a gente conhece. Até chegar a este momento onde Jesus é entregue, e Pilatos, ao interrogá-lo, faz esse questionamento: Tu és o rei dos judeus? E ele diz assim: O meu reino não é deste mundo. Essa afirmação de Cristo aqui, por duas vezes nesse texto, são a base da mensagem que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. O ser humano, por natureza, nós temos uma tendência a querer ter sempre deuses, reis, pessoas que nós admiramos, entregamos a condução da nossa vida, do nosso caminho, enfim. Nós temos essa tendência que é natural, eu diria. E logo quando Jesus inicia o seu ministério, que começa a fazer milagres, ali as pessoas já querem tomar ele, instituir, deixar ele como rei. Porque o povo estava sofrendo sob o domínio. O povo queria um libertador, alguém que viesse, um líder, um rei político. E Jesus sim é rei, mas um rei messiânico. Um rei que veio para nos salvar dos pecados, para nos resgatar, para voltar ali, após a sua morte, o seu sacrifício ao crer, para que nós voltássemos a ter convívio, relacionamento com Deus, que nós perdemos lá no primeiro pecado. E esse Jesus, ele vê que as pessoas queriam logo, não, ele está fazendo milagres, ele está fazendo sinais, vamos pegar e vamos levantá-lo como nosso rei. Isso incomoda o povo, incomoda os fariseus, incomoda as pessoas, a ponto de que essa fosse a acusação dele. Olha, ele está pervertendo o povo
e nós vamos entregá-lo. E aí, ao ser questionado, ele diz assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Sim, eu nasci para isso, eu vim para isso, mas todo aquele que ouve a minha voz, que é da verdade, ouve a minha voz. Eu estava vendo, ano passado, o mundo perdeu vários reis. Nós perdemos ali, o mundo, a humanidade perdeu o rei do futebol. Perdemos a rainha Elizabeth. Betinha faleceu, né? Eu era uma... Mesmo diante de todas as coisas, achava ela uma mulher muito... que levou uma postura de monarca ali. O Papa, que era o rei da Igreja Católica, faleceu. Em particular, eu posso dizer que eu perdi a rainha da minha casa, que era a minha mãe. Então, nós perdemos muitos reis e rainhas ao longo da nossa vida. E eu vi que o mundo fez um alvoroço muito grande. Nós perdemos o rei do futebol. Nós perdemos a rainha. Nós perdemos o Papa. E por muito tempo as pessoas ali choraram em velórios, em cortejos grandiosos. E nós, muitas vezes, os cristãos, temos nos esquecido de que reino nós pertencemos. Que o reino do Senhor Jesus, além de não ser deste mundo, ele é inabalável. Observe o que está acontecendo com o nosso país ultimamente. As pessoas perderam o foco, se desesperaram. Como se, por conta de política, o reino do Senhor fosse ser abalado. Não vai, nunca foi e jamais será. E o Senhor, ele faz essas afirmações que eu acho oportuno tratar com a igreja. Porque muitas vezes nós, como cristãos, nessa época, nessa era, temos nos esquecido de que reino nós pertencemos, a que rei nós servimos, como que funciona esse reinado, quais são os seus fundamentos, quais são as características desse rei que nós devemos servir, como se comporta um cidadão do reino dos céus. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como um cidadão do mundo. E eu fico vendo, eu não sei se só eu, mas eu acredito que todos nós, quando a gente ouve os hinos, a gente é tomado de uma grande emoção. É muito bom cantar. É muito bom você poder falar. E eu dizia no grupo das mulheres esses dias, olha a verdade que nós anunciamos com esse hino. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Será que nós temos celebrado a Deus, o nosso Rei, com o nosso viver? E a gente canta, chega a se emociona, né? Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Será que essa celebração tem sido verdadeira? Será que nós temos entendido de que reino nós pertencemos? Em primeiro lugar, esse reino não é visível. O reino dos céus é invisível aos nossos olhos. Não há sobre as nossas cabeças coroas de príncipes ou princesas, como muitos pregam por aí. Não há um trono visível desse Deus que nós possamos ver. Mas o reino dos céus chega a ser palpável na vida daqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus. O reino dos céus é visível, é invisível aos nossos olhos, mas é real. Nós podemos, com as nossas vidas, expressar isso. Aquele que encontra o reino, que é alcançado pelo reino, não há na sua vida nada de mais maravilhoso do que isso. Eu fico imaginando que Jesus, ele cita isso nas suas parábolas. O reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. E ele vai citando situações de pessoas que encontram um grande tesouro e vendem tudo o que tem e largam todas as suas coisas para poder viver aquilo. Além desse reino não ser visível, o reino dos céus não pode ser limitado.
Por mais que o mundo inteiro tivesse muita consideração pela rainha, por exemplo, ela não era a nossa rainha. Nós não somos um país que tem reis. Mas ela tinha um respeito da comunidade. O reino de Deus não se limita a lugar, a palácios, a países, a mundos. O reino é eterno. O reino é desde sempre e para sempre. E o reino está fundamentado na verdade, na palavra. Não existe reino fundamentado em nada. E o reino dos céus é fundamentado na palavra. E todo aquele que ouve essa palavra, que aceita esse convite do rei, pode ser chamado de cidadão dos céus. Pode ser alcançado por esse Jesus. Na nossa vida, dos que creem em Cristo, nós fazemos parte desse reinado. Nós passamos a integrar algo que aos olhos humanos pode parecer loucura. Porque eu sei muito bem que talvez você que nos visite hoje que não seja cristão ou que nunca tenha pensado nisso, pense assim, que povo meio doido, né? Eles estão ali cultuando alguém que não veio, crendo numa palavra que foi escrita há muitos e muitos anos e vivendo por uma fé que também não é visível nem palpável. Nós, este povo que vive dessa forma, somos de um reino que, além de inabalável, invisível aos olhos dessa sociedade, faz toda a diferença. Que cresce no meio desse povo, que é anunciado, que é falado e que tem o privilégio de transformar vidas, como transformou a minha e a de muitas e muitas pessoas. Esse reino tem poder. Porque o reino, quando ele chega, ou quando alguém o encontra, é impossível continuar sendo o mesmo. Quando você experimenta o reino dos céus, quando você conhece Jesus, é impossível que você continue sendo o mesmo. Quem encontra o reino, como eu disse anteriormente, abre mão de tudo. Abre mão das próprias vontades, abre mão dos pecados que cometia, abre mão de todas as coisas que não estão de acordo com esse reino. E por mais que as pessoas preguem por aí que qualquer pessoa entra no reino dos céus, que todo mundo pode entrar e de fato que se converter, se entregar às suas vidas, sim, pode. Não se entra de qualquer forma. Não se vive no reino de qualquer maneira. Quando se tem um sistema de monarquia, o rei é responsável por todos os súditos, por todas as pessoas. Ele cuida de todas as coisas. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a esse Jesus que diz assim, olha, o meu reino não é daqui, é esse Jesus que toma de conta de todas as áreas da vida da gente. É Ele que vai nos permitindo viver em novidade de vida. E nós vamos abrindo mão daquilo que antes nos prendia para viver o novo. Viver aquilo que é novidade. Em um reinado, o rei exerce autoridade sobre absolutamente tudo. Talvez você diga assim, olha, eu quero esse rei. Eu quero entregar minha vida a esse rei. Eu quero viver nesse palácio real, que é o reino de Deus. Mas entenda, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, alcançados pela graça do Senhor, nós não temos domínio nem autoridade sobre nenhuma área da nossa vida. A vida financeira, a vida amorosa, a vida espiritual, todas as coisas estão sob o domínio do rei. Todas as áreas da nossa vida estão sob o domínio do rei. O fundamento desse reino é a palavra e o rei desse reino é Cristo. E ele tem domínio sobre absolutamente tudo. Às vezes eu fico me pensando e me perguntando como que nós somos muitas vezes corajosos em afrontar Deus.
em questionar Deus sobre determinadas coisas. E como a irmã Elziana e a irmã Serivânia leram aqui em Jó, um texto muito interessante, né? Não sei se vocês conseguiram prestar atenção, depois leiam em casa novamente. Mas Deus vai fazendo questionamentos, vai fazendo perguntas. Onde é que você estava quando aconteceu isso? Quem que faz isso? Quem que faz aquilo? Esse Deus ao qual nós cremos, que é dono de tudo, que nos permitiu fazer parte do seu reino, ele tem controle sobre todas as coisas. E eu queria que você gentilmente abrisse sua Bíblia, lá na oração que Davi fez, para que a gente entendesse um pouco mais sobre esse rei, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ler apenas os versículos 11 e 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Amém? É este rei que é rei dos reis e que estabeleceu o seu reinado aqui, um reinado diferente, um reinado que está além do que a imaginação humana ou do que as nossas conclusões humanas possam tirar. Jesus, ao contrário do que as pessoas daquela época possam pensar, e muitos que se dizem sábios ainda dizem isso, Jesus não foi um revolucionário. Jesus, ele não foi alguém que era um solucionador de problemas. Porque eu imagino aquele povo ali oprimido sobre aquele domínio, esperando esse resgatador, e vem Jesus, fazendo milagres, prodígios. Alguém simples, que não veio como eles imaginavam, mas na hora que eles vêm, eles dizem assim: não, vamos instituí-lo como nosso rei. Imaginando que ele seria um solucionador de problemas, um revolucionador, um político. Jesus não é assim. Jesus é rei. Ele não é esse solucionador de problemas, esse curandeiro. E talvez você diga: não, imagina, foi só esse povo que pensou, assim como lá no início. Não foi, não. Muitas pessoas, muitos de nós que frequentamos, inclusive a igreja, estamos tratando Jesus desta forma. Como um solucionador de problemas, como um revolucionário, como aquele que é um curandeiro, como aquele que... Jesus é rei. E ele merece ser exaltado como rei. E ele, quando nós entregamos as nossas vidas, nós precisamos entender que não temos domínio sobre nada. E eu faço uma pergunta para que você reflita nessa noite: quem é o rei da sua vida? Será que é o seu próprio umbigo? Será que você olha apenas para o seu umbigo, toma as decisões da sua vida, levanta o seu nariz, empina o seu nariz e segue? Será que tudo aquilo que você diz ter é realmente seu? É pela força das suas mãos, do seu poder, do seu trabalho? Será que você tem colocado outros deuses ou reis na sua vida? Porque eu quero lhe dizer mais algo sobre o reino dos céus e sobre esse rei, de um reino que é inabalável. Esse rei não divide honra, não divide glória com absolutamente ninguém. É impossível servir a dois reis, a dois senhores. A que rei você serve? Será que, como está escrito em Mateus 15:8, será que você professa esse rei com seus lábios, mas o seu coração está distante dele? Será que continuamente você canta, você
expressa, você acha muito bonito, mas o seu coração está distante desse rei? Quem é o rei da sua vida? Talvez você diga assim: olha, irmã Edivânia, não é Jesus. Não tem rei nenhum. Tem. Talvez seja você mesmo. O seu egoísmo, o seu orgulho. E aí você vai criando coisas para endeusar e para viver de forma totalmente ignorante, errada, falha. Esse rei não divide glória e não divide honra, não divide nada, porque ele é único, ele é Senhor e ele é quem exerce toda a autoridade sobre o seu reinado. Nós não podemos opinar sobre o reino dos céus, porque ele já existe antes que nós existíssemos. Ele está além do que nós pensamos. Por mais que nós imaginemos o reino dos céus, por mais que nós imaginemos como será quando um dia nós nos encontrarmos e adentrarmos as mansões celestiais, e a gente acha isso muito bonito, né? Andar pelas ruas de ouro e de cristais. Por mais que a gente imagine, a nossa cabeça não é capaz de mensurar o tamanho da glória e do poder do Senhor. Todas as vezes que nós lemos, olha, teu é o poder, a majestade, a glória, a força. O Senhor criou as nuvens, o Senhor sabe quantos fios de cabelo há na cabeça, o Senhor tem todo o poder. Por mais que a gente fale, ainda assim, a nossa mentalidade humana não é capaz de imaginar. Mas nós somos capazes de adorá-lo. De adorá-lo com o nosso viver. De celebrá-lo com a nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que nós temos. Nós honramos a Deus quando nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas, por exemplo, mas nós honramos ao Senhor com todas as palavras que saem da nossa boca, com as atitudes que nós temos nas nossas casas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, no trabalho e por onde quer que seja. Lembre-se, nós somos embaixadores desse reino. Nós somos aqueles que já conhecem a realidade do reino e devem falar e anunciar esse reino. Então, onde quer que você esteja, você é um pedacinho do reino naquele local. Você está ali como um cidadão dos céus. E esse é o terceiro ponto que eu queria tratar com os amados. Como vivem esses cidadãos? Como que nós, depois de entendermos que Jesus veio, que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é Senhor de um reino que é inabalável, que Ele não divide glória, que Ele é Rei único e suficiente nas nossas vidas. Como é que nós devemos viver? E a resposta está no Salmo de Davi, número 15, que eu também quero ler com os amados. Salmos 15 nos diz assim: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem poder desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? O cidadão dos céus vive com integridade, inteireza, na sua totalidade, na sua plenitude, vive de forma correta. E aqui eu entendo que viver com integridade, de forma plena, está diretamente ligado ao fato de que eu e você só podemos servir a um rei. E é na sua totalidade. Não se serve a Deus mais ou menos. Integridade, inteireza, está inteiro, por inteiro, pleno, da forma correta. O cidadão dos céus também pratica a justiça, não fala mal do próximo,
teme ao Senhor, não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno, quem desse modo procede, jamais será abalado. O cidadão dos céus, e aqui nós poderíamos abrir a Bíblia e citar tantos outros exemplos, esses são apenas tópicos, mas os cidadãos dos céus, ele é totalmente diferente do cidadão do mundo. O cidadão dos céus, onde ele chega, ele é diferente da pessoa que não serve a Deus. O cidadão dos céus, ele vive uma vida diferente. Ele não se mistura com a multidão. Ele é diferenciado no falar, no agir. Ele age com essa totalidade, ele pratica a justiça. E você pode me dizer assim, Medivânia, mas eu conheço tanto crente fofoqueiro. Não é crente. É simples. Porque fofoca não combina com cristão, com cidadão dos céus, com cidadão de um reino que é inabalável. Aqui tem esse rei todo-poderoso. Tenha cuidado com a sua língua. Você vê que o salmista, ele divide os tópicos, assim, com tópicos positivos, né? Praticar a justiça, viver a integridade, ele vai dizendo com o que não fazer, com os negativos. Então, não falar mal do próximo. Ter cuidado com o que faz. Ah, mas eu falei, o cidadão dos céus, por mais que seja cidadão dos céus, ainda está nessa terra, é falho, vai cair, vai pecar, mas o seu rei é misericordioso para perdoá-lo. Ele não vive com essa prática constantemente. Ele não empresta o seu dinheiro com usura. Ele não aceita suborno de ninguém. Quantas vezes nós somos subornados e aceitamos, né? Muitas vezes. Muitas vezes nós recebemos coisas sabendo que há segundas intenções. E nós aceitamos aquilo quando deveríamos dizer não. Muitas e muitas vezes. Então, o cidadão dos céus, ele é diferente. Ele, além de ser embaixador, o que o embaixador faz? Ele fala bem, ele anuncia, ele prega, ele vive contando as boas novas. Eu me lembro que uma vez nós fomos visitar uma pessoa e eu disse para essa pessoa assim, aqui na igreja, as irmãs foram, né? Nós fomos. E eu disse para essa pessoa, eu disse assim, como é bom testemunhar um milagre. Ver uma pessoa viva, uma pessoa que passou por algo muito grande, está viva, é muito bom. E eu disse assim para essa pessoa, propague. Todo mundo que chegar na sua casa, fale do que Deus fez por você. Porque essa é a nossa missão. Eu tenho certeza que quando vocês viajam para algum lugar, quando vocês chegam, vocês querem contar para todo mundo o que fizeram. Há memes que dizem que tem pessoas que não superam viagens, né? E vão bem aqui no Pará, já chegam com sotaque chiano, né? Já muda totalmente a pessoa. Nós devemos ser assim com os céus. Quando a gente encontra esse tesouro que é o reino, a gente deve ficar tão feliz, mas tão feliz que a gente vai anunciar. E aí não tem lugar, não tem hora, e você vai falar de como é, de o que aconteceu, de como que é Deus. Nunca sobre você, mas sobre o que Deus fez na sua vida, sobre como você o encontrou, sobre como Ele tem feito a diferença. Muitas pessoas ao longo do ministério seguiram Jesus, multidões. Pessoas estavam ali apenas, muitas talvez, para receber milagres, curas, para vê-lo por curiosidade, mas muitas outras foram alcançadas e entenderam o poder do reino. O reino de Deus, ele é muito além do que nós podemos pensar ou podemos imaginar. E aí eu faço uma outra pergunta para que você possa refletir também. Em que reino você vive? Será que você vive no seu próprio reino, onde você é o máximo, onde você está ali reinando? Ou será se você já entendeu que sem Deus é impossível adentrar aos céus? Jesus, quando ele afirma isso para Pilatos, Pilatos diz assim, olha, eu não encontro nesse homem nada para condená-lo. É interessante que Jesus, ele
continua o mesmo. Ele se mantém na sua integridade, na sua totalidade, do seu nascer ao seu morrer, ali na cruz. E quando volta? Em que reino você vive? Você vive num reino que é inabalável? Que tem esse rei todo-poderoso? Ou será que você vive num reino que é liderado por Satanás? Será que você vive no reino das trevas, do pecado, do mal? Ninguém quer estar nesse reino. Talvez se nós perguntássemos aqui, você quer estar no reino dos céus ou no reino do diabo? Ninguém ia querer, eu imagino, dizer que queria estar no reino das trevas. Mas infelizmente muitos estão caminhando a passos largos ao inferno, por estarem vivendo num reino que é liderado, está sob o domínio de principados, de potestades, de um inimigo que é sagaz, que vai sempre querer fazer com que nós não creiamos na verdade, na palavra de Deus, que vai nos confrontar, que vai nos instigar, que vai querer que nos envergonhar e dizer assim, olha, não, esse aqui não. Nós precisamos fazer a diferença. Lá no seu trabalho, você precisa fazer a diferença como cidadão dos céus, aqui na igreja, na sua casa e por aí vai, isso já é bem conhecido. Mas em que reino é que você vive? A que rei você tem servido? É impossível que você sirva a dois senhores. É impossível. Ou você serve um, ou você serve ao outro. Talvez você já tenha entendido essa verdade na sua vida. Você reconheça que Jesus é o Rei dos Reis e que existe um céu e um inferno. Mas talvez você nunca tenha tido coragem de viver esse evangelho. E o meu convite para você nessa noite que nunca entendeu isso é que você de fato possa aceitar esse convite desse rei, de morar num reino que é inabalável. Acredite, o reino de Deus não sofreu abalo nenhum pelo que está acontecendo no mundo. Nenhum. Jesus continua tendo a soberania. Deus continua assentado no trono. O Espírito Santo continua controlando, guiando, auxiliando os crentes nas suas fraquezas, nos direcionando. Eu vejo muitas vezes nós estamos desesperados. Quem se desespera é cidadão de onde, minha gente? O cidadão dos céus vive como cidadão dos céus. Vive confiante nesse rei. Agora eu digo com muita certeza, se você crê nesse Jesus apenas como, se você só recorre a ele no desespero, se você só acha muito bonito tudo isso aqui, você certamente vai cair na primeira dificuldade que tiver. Vai se desesperar, vai se entregar. E eu acredito que as coisas, infelizmente, tendem a ficar mais difíceis. Mas os que creem, os que têm Jesus, podem confiar numa afirmação e numa palavra que ele deu aos seus discípulos antes de ir. Que ele estaria conosco até o fim. Esse rei, diferentemente dos reis que nós falamos aqui, que morrem e que ficam na história, nas fotos, que fica nos livros, que fica nos nomes das escolas, das praças, dos estádios de futebol, diferentemente desses reis, o Senhor Jesus está vivo. Ele morreu, ressuscitou, está reinando e vivo, e ele vai voltar. Essa é a certeza do cidadão dos céus. Olha, em breve o meu rei, aquele que eu creio, o meu céu já começou aqui, eu já vivo, um pedacinho desse reinado aqui. Esse rei vai voltar para me buscar, vai voltar para exercer a sua justiça, o seu juízo, vai voltar para cumprir o que a sua palavra diz. De que lado você quer estar?
de que reinado você quer fazer parte. Essa decisão é feita antes. É feita agora. É feita nessa vida que nós temos aqui. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Esse rei voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que vivem conforme o seu propósito, para glorificá-lo, para falar e anunciar as suas verdades. Nós precisamos pensar nisso. Se o seu coração estiver aflito ou muito preocupado, eu quero convidá-lo a confiar em Deus. A confiar que Ele sabe de tudo, que Ele não dorme, que Ele não erra, que Ele, diferente de todos os reis que você possa imaginar, de todas as falhas que existem nos palácios aí afora, de todas as coisas que acontecem, esse Deus é único e tem poder para transformar a vida daquele que resolve entregar por inteiro o seu caminho ao Senhor. A minha oração é para que quando esse rei voltar, todos nós possamos estar juntos nos céus. Para que nós todos possamos dizer assim, olha, nós de fato fazemos parte de um povo que é diferente, de um povo que fez a diferença, de que por onde andou fez a diferença. O sotaque desse povo é diferente. A forma que esse povo fala é diferente. A forma que esse povo age, que esse povo vive é diferente. Que reino é esse? As pessoas vão sentir curiosidade, você vai anunciar e dizer assim, olha, o meu rei viveu assim, veio assim. Você vai contar quem Deus é, o que Ele fez. E o principal, que há para todos lugar, desde que a sua vida possa ser realmente inteira, entregue ao Senhor. Que tipo de cidadão você tem sido? Que tipo de pessoa ou de cristão você tem sido? Eu tenho sido. É uma reflexão que nós temos que fazer diariamente. Que nós possamos fazer parte desse reino. Confie em Deus. Que o seu coração possa se tranquilizar, seja qual for a situação. Porque nós sabemos que quem peleja por nós não perde. Muitas vezes a gente passa por uma situação e o diabo, ele quer nos botar coisas na cabeça e ele diz assim, ué, cadê o Deus que você serve? Cadê esse rei? Por que você está passando por isso? Por que está acontecendo tal coisa com você? E nós possamos humildemente, com muito amor, dizer que esse Deus continua ali, do nosso lado, nos fortalecendo, dando força para continuar, para vencer, porque nós passaremos mesmo por essas coisas. Ser cidadão dos céus ou desse reino aqui nesse mundo não nos isenta dos problemas, das dificuldades. Não nos dá superpoderes para voar, mas nos fortalece a ponto de vencer todas as coisas pelo nome do Senhor Jesus, que veio, que morreu, que aqui foi crucificado. Observem que quando Pilatos diz, olha, eu vou soltar alguém, quem vocês querem que eu solte? Solte Barrabás. Crucifica-o. E ele foi morto, ressuscitou e ele vai voltar. Repito isso aos irmãos. De que lado você está? Pense bem, reflita hoje na sua vida. De que lado você está? A que reino você serve? Pela ótica cristã, uma certeza, a Bíblia, a palavra de Deus nos garante: Jesus já venceu. Ele já venceu. Quem está em Cristo já venceu. Já é vencedor. Que você possa fazer parte dessa família do Senhor, reconhecendo quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é.
e que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas todos os dias. Que esse reino seja propagado, proclamado, anunciado. Que nós, como embaixadores, possamos fazer bem feito o nosso papel. Esses dias eu lia num presente diário antigo que eu tenho de uma história de um embaixador que foi do Brasil, né, para Nova York, para os Estados Unidos, eu acho. E lá ele, quando chegou, já se modernizou, já falava com sotaque americano, já se vestia como inglês, enfim. Mas inglês e americano é a mesma coisa, né? Se vestia como um americano e aí eles, a ponto deles não saberem que país ele representava. E aí o autor ele dizia uma coisa interessante, depois mandaram um novo embaixador, baixinho, moreno, com sotaque nordestino forte, que falava do seu país, que falava das suas grandezas, que exaltava o país, que dizia que o país era bonito, que o país era promissor para investimentos. E é isso que o embaixador faz. Ele exalta o reino que serve, o país que serve. Será que você tem falado mais do mundo do que do reino dos céus? Será que você faz como Ezequias, que depois de ser curado de maneira milagrosa, quando recebe aquele povo ali, ele fala de tudo, mostra todas as suas riquezas, mas esquece de dizer o que Deus havia feito por ele? Será que nós temos sido assim? Que o nosso coração possa estar no Senhor. Que nós possamos viver como realmente esse cidadão dos céus. Revisando a nossa vida como cidadãos, mudando o que precisa ser mudado em Cristo, orando a Ele para que seja transformado, que nós possamos realmente viver essa alegria que só o reino de Deus é capaz de proporcionar. O cidadão dos céus, ele é alegre em qualquer circunstância, porque a alegria do cidadão dos céus não depende de nada, apenas do Senhor a quem ele serve. Amém?